Olá, boa noite. Tudo bem, queridos? Vamos ver quem já está aqui. Por favor, só respondam se vocês estão me vendo bem e me ouvindo bem. Oi, Ana Cláudia, Rosa, João Costa, Maria Cidinha, Caroline, Maria Luísa, tudo bem? Ana Estela, Jerusa, muito bem, Silvana Magique, Cláudia, Magda Mariano, Roselena, Petronila, o Diácono Danilo, que legal ter você aqui. Claudete Rodrigues, tudo bem? Legal, muito bem. Dona Petronila, muito obrigado. Pessoal, se vocês puderem, eu já peço encarecidamente que deixem o like. Assim o YouTube recomenda esse vídeo, que será útil a quem está procurando entendimentos para uma vida espiritual cristã, uma vida espiritual cheia de força e de graça. Por favor, aperta o like ali para nos ajudar, tá bom? Hoje nós teremos um estudo espiritual que complementará as aulas anteriores do nosso estudo bíblico, que nós fazemos sempre às quartas-feiras. Na última aula, nós estudamos até, se não me falha a memória, capítulo 16 de Gênesis. E aí entramos já em questões espirituais, numa abordagem até sobre os anjos. E muitas perguntas me chegaram depois pelo Instagram, também aqui pelo YouTube e também pelo meu WhatsApp, sobre essa questão dos anjos, como entender isso. Então, hoje, nesta live, nós vamos fazer um estudo muito legal, muito positivo, sobre a sua vida espiritual. Fique comigo até o final da live. Quem está na cozinha, está fazendo janta, está esquentando um lanche, está, de repente, na sala, no sofá, deitado, deixa aí o vídeo para você me acompanhar. Hoje nós faremos o estudo deste livro aqui. Peraí. Suma Demoníaca. É um nome que parece que nos assusta um pouco, mas tenho certeza que você terá um aprendizado incrível, incrível mesmo. Suma Demoníaca, Tratado de Demonologia e Manual de Exorcistas. É do padre José Antônio Fortea, edições DLL e Palavra e Prece. Este livro eu já recomendei na igreja para que os fiéis comprem, possam ler. É um estudo do padre Fortea sobre a questão das influenciações espirituais. E como nós abordamos esse tema na última quarta-feira, falando sobre os reinados, principados, dominações espirituais do mal que estão sobre as nações, eu oriento, então, que você, se for possível, compre esse livro. Compre esse livro, tá? Eu estou perdido aqui hoje, que eu estou sozinho, o Diácono William está viajando e não pôde me auxiliar aqui nesta live. Então, eu estou perdido e desorientado aqui com o computador, gente, mas acho que vai dar certo. Vamos ver. Aqui, acho que fica melhor. Legal. Muito bom. E já recomendei esse livro, então, para vários fiéis aqui da igreja, pessoas que eu atendo em atendimentos de exorcismo, enfim. É fantástico esse livro, fantástico. Se você que está aqui, por favor, não deu o like, dê o like, já deixa o like aí, por favor, tá bom? Legal. Olha, este livro é um tratado de demonologia. É uma matéria de teologia mística espiritual que nos aponta, com um estudo bíblico profundo e teológico e também na prática do padre Fortea, como é a questão das manifestações dos demônios, né? Inicialmente, eu quero fazer uma oração, por favor. Boa noite a todos que estão aqui, nossa live semanal. Boa noite, Paulo Secarelli, que alegria te ver, meu irmão. Estou com saudade de você, viu? Apareça, ou eu aparecerei aí em Pirassununga. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, Salvador nosso, Messias,
eu declaro o teu nome sobre este momento de estudo dessa transmissão. Peço em teu nome que um anjo santo e bom do reino dos céus esteja acampado nesse momento sobre a casa de cada um dos que estudam comigo neste momento, que se fazem presentes nessa live. Que o Senhor possa derramar a virtude do Espírito Santo sobre a nossa inteligência humana e espiritual, para que, compreendendo as coisas espirituais, também caminhemos em paz nesta vida. Com sabedoria, abracemos as coisas do reino e gozemos sempre da consolação do Espírito Santo que habita em nosso peito. Que assim se faça. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me oriente, me ilumine. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Muito bem. Uma introdução. Este livro, coloquei até a capa dele no vídeo aqui, na transmissão. Esse vídeo ficará salvo, né? Vocês podem revê-lo depois. É um livro escrito por um sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana que trabalha no Ministério de Exorcismos. Como nós guardamos a fé católica e observamos a vida sacramental e ensinamos isso em nossas missas, e porque estamos estudando a Bíblia e nesses capítulos anteriores que nós estudamos do livro de Gênesis, começa a aparecer essa questão das manifestações espirituais, eu achei por bem, e como falamos disso na última aula de quarta-feira passada, dia, se não me falha a memória, dia 4 de setembro, eu achei por bem prestar a vocês, então, um esclarecimento profundo, até para que vocês possam ter olhos espirituais abertos e mente espiritual aberta na compreensão do mundo espiritual, tá bom? Por favor, nós vamos começar a aula e peço, então, mais uma vez, por favor, deixa o like no vídeo. O YouTube entende como relevante o nosso conteúdo e pessoas interessadas podem adquirir conhecimento e é gratuito. Muito bem. Uma introdução. O próprio livro nos diz: José Antônio Fortea nasceu em Barbasto, Espanha, em 1968. É sacerdote e teólogo especializado em demonologia, estudo dos demônios. Pertence ao presbitério da Diocese de Alcalá, em Henares, Madrid. Em 1998, defendeu a sua tese de licenciatura, O Exorcismo na Época Atual, orientada pelo secretário da Comissão para a Doutrina da Fé da Conferência Episcopal Espanhola. Ele já esteve no Brasil em outras ocasiões. Este livro, então, tem um título que parece assustador, né? Uma suma de estudos teológicos sobre demônios. Então, nós iniciamos dizendo, né? O que é um demônio? É um anjo, em sua natureza, ele é um anjo. É um anjo que nós designamos caído. Nós não vamos inicialmente falar os nomes dos anjos caídos, mas se faz necessário que você entenda que anjos caídos, eles são chamados de demônios, ou diabo, ou ainda Satanás. Essas palavras são adjetivos gregos, não são substantivos. São adjetivos gregos que já indicam a atuação desses anjos caídos na obra de Deus, influenciando a obra de Deus para o mal. E quando nós falamos a obra de Deus, nós estamos falando em toda a criação, mas de forma especial nós, homens e mulheres, como consta lá em Gênesis 1, 26, que o Senhor Deus disse, então, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós somos a excelência da obra de Deus, né? Porque nós somos a imagem e a semelhança dele. Nós somos espíritos encarnados para uma missão na Terra. E a partir do momento da queda dos anjos, entrou no mundo uma força espiritual para combater o Criador, fazendo com que a sua obra fosse danificada, atacada, atingida. Então nós vamos, nesse livro, abordar questões como, por exemplo, a natureza demoníaca. O que é um demônio? Por que Deus impôs uma prova aos espíritos angélicos?
Porque Deus não retirou a liberdade daqueles que começaram a pecar. Todos os demônios são iguais? Zoologia e demonologia, astrologia e demonologia. Quais são os nomes dos demônios? O tempo existe para os demônios? Em que pensa um demônio? Qual a linguagem dos demônios? Onde estão os demônios? Conhecem o futuro? Um demônio pode fazer algum ato bom? O demônio pode experimentar algum prazer? O demônio é livre para fazer mais ou menos mal? Quais são os mais malignos de todos os demônios? Essa é a parte 1 que nós vamos tratar. Então, eu vou lendo e vou comentando com vocês. Para vocês terem uma ideia, esse livro apresenta 183 questões de estudos espirituais da demonologia. Muito bem. Na introdução, o padre Fortia já nos explica o seguinte. Atenção, eu vou lendo e vou dando um tempo para as perguntas, tá bom? E vocês interagem comigo pelo chat. Introdução. Optei por escrever um livro ao modo dos antigos tratados escolásticos. Isto é, distribuir a obra em uma infinidade de questões de heterogênea extensão e desigual peso teológico. Por quê? Porque concluí ser o modo mais livre de poder tratar o tema sob todos os pontos de vista. Sobretudo, essa me pareceu a melhor maneira de poder abarcar o demônio em todos os seus aspectos e detalhes, que, em matéria como essa, são muito, muito importantes. Cada detalhe da Bíblia sobre o demônio não é em vão. Então, guardem isso. Sempre me fascinaram aqueles velhos volumes escolásticos escritos em letras góticas, em que os temas teológicos apareciam com uma lógica inflexível, segundo os interesses e desejos do monge ou do religioso, que ditava ao secretário encurvado sobre sua escrivania. Entretanto, nesse trabalho, quis fazer uma obra mais livre, menos sujeita a um esquema pré-concebido, diferente de minha tese universitária sobre o exorcismo. Bom, esse assunto vai ser muito interessante porque eu trabalho com exorcismo já há mais de 14 anos, em casos particulares e em casos coletivos, né, em algumas situações, e também missas para esse fim, o que até não é muito recomendável, no sentido de que há de se ter uma catequese antes, para que as pessoas entendam o que acontece no mundo espiritual e material quando se realiza um exorcismo. Muito bem. Que estava repleta de todas, do rodapé, de situações eruditas, enfim, temas acadêmicos. O leitor observará que há mínimas referências bibliográficas nessa obra. Isso se deve ao fato de que, desde o princípio, determinei que todo esse edifício conceitual se baseasse sobre 2 únicos alicerces, a Bíblia e a experiência do autor. Então, é um livro de fácil leitura e de um conhecimento profundo. Por isso, eu indico, compre esse livro, leia-o. Você que tem vida espiritual cristã, católica, vai ter esse livro como cabeceira. É um livro de referência até na fé. Apesar do título assustador, Suma Demoníaca, Tratado em Manual de Exorcistas, enfim, você vai ter um conhecimento ímpar sobre o mundo espiritual. Ok? Então, entrando na parte 1, natureza demoníaca, o que é um demônio? Um demônio é um ser espiritual, de natureza angélica, condenado eternamente. Então, vejamos. Aquela primeira explicação. Um anjo caído, nas Escrituras, serão designados. Um anjo, uma falange, um agrupamento, uma horda de anjos caídos, eles serão chamados nas Escrituras de... não se assuste, é minha cachorrinha que está aqui. Vou mostrar ela para vocês. Ô, Serena, vem aqui. Serena, vem aqui, menina. Vem aqui. Eles são chamados nas Escrituras de demônio, ou diabo, ou Satanás. São adjetivos gregos que indicam já para nós a ação deles, né? Então, por exemplo, diabo, diabolos, aquele que quebra.
Só um minutinho, gente. Eu vou prender nas cachorrinhas, porque senão elas vão fazer barulho. Estou aqui na igreja, a rua está aqui perto, e elas vão começar a latir. Só um minutinho. Ô, criaturinha. Vai, eu não quero barulho. Pronto, voltei. Desculpa. Então, diabolos, aquele que quebra. Depois, demônio, daimon, o que se opõe. Satanas, o que acusa. Então, uma legião composta por diabos são anjos que quebram a harmonia, os relacionamentos, harmonias sociais. Eles quebram a paz de uma sociedade. Não, quando estudamos esses temas, não pensem com uma mente micro, pequena, porque a atuação do mal, segundo o apóstolo Pedro, é nos ares. Então, eles influenciam lugares e também influenciam pessoas. Demônios, quando atuam, são oposições, causam inimizades, se opõem aos planos do evangelho. É uma verdadeira luta espiritual. Satanas, aquele que acusa, o acusador, entre nações, nações que se acusam, nações que entram em conflito, ele está também por trás de grandes guerras no mundo, desarmonia entre os povos. Muito bem, continuando. Um demônio é um ser espiritual de natureza angélica, condenado eternamente. Não tem corpo. Não há em seu ser nenhum tipo de matéria sutil, nem nada semelhante à matéria, pois se trata de uma existência de caráter inteiramente espiritual. Spiritus, em latim, significa sopro, hálito. Uma vez que não tem corpo, os demônios não sentem a menor inclinação para nenhum pecado que se cometa com o corpo. Portanto, a gula ou a luxúria são impraticáveis para eles. Podem tentar os homens a pecar nesses campos, porém, só compreendem esses pecados, atenção, de modo meramente intelectual, uma vez que não possuem sentidos corporais. Os pecados dos demônios, portanto, são exclusivamente espirituais. Não são físicos. Eles não nasceram maus, porém, depois de criados, foram submetidos a uma prova antes que se lhes fosse oferecida a visão da essência da divindade. Pois viam a Deus, mas não viam sua essência. Neste caso, o verbo ver é figurativo, já que a visão dos anjos é intelectual, não é física. A nossa é física. Para eles é de outra maneira. Como para muitos será difícil compreender o fato de que puderam ver, ou seja, só que com a mente, então é conhecer a Deus. Porém, não ver e não conhecer a essência de Deus. Poderíamos exemplificar que eles viam a Deus como uma luz, que o ouviam como uma voz majestosa e santa, mas seu rosto permanecia sem se revelar. De todo modo, mesmo que não penetrassem em sua essência, sabiam que era o seu Criador e que era santo, o santo entre os santos. Antes que penetrassem na visão beatífica dessa essência divina, Deus os pôs à prova. Nessa prova, uns obedeceram, outros não. Os que desobedeceram, reparem a questão da obediência. Guardem essa expressão que eu estou dizendo aqui. O verbo obedecer. Gravem isso, depois eu retomo e vocês entenderão melhor. Os que desobedeceram de forma definitiva tornaram-se demônios. Eles, por si só, se transformaram no que são. Ninguém os fez assim.
A psicologia, olha onde o autor está entrando aqui, na mente desses seres espirituais. A psicologia dos anjos atravessou uma série de fases antes que eles se transformassem em demônios. Essas fases não aconteceram no tempo material. Preste atenção, eu vou entrar agora em termos teológicos profundos, ok? Teologia mística, ascética e mística. Atenção aqui. Essas fases não aconteceram em tempo material, mas sim na eternidade. Nós usamos na teologia essa expressão, E-V-O, Evo. Evo significa a eternidade, que é o tempo dos espíritos. Ok? Depois eu passo explicações mais detalhadas sobre isso. Para os humanos, por se dar na eternidade, Evo, estas fases parecem instantâneas. Porém, o que para nós parece breve, para eles foi muito demorado. As fases de transformação de anjos em demônios foram as seguintes. No início, ficaram em dúvida se a desobediência à lei divina talvez fosse o melhor. Nesse momento em que voluntariamente aceitaram ser uma opção a considerar a possibilidade de desobediência a Deus, eles já cometeram um pecado. A partir daí, a aceitação da dúvida se constituiu um pecado venial, que pouco a pouco foi evoluindo para um pecado mais grave. Porém, nenhum deles nessa primeira fase estava disposto a se afastar definitivamente, nem mesmo o diabo. Já mais tarde, assentou-se neles, na mente deles, o que suas vontades haviam escolhido. Apesar dos conselhos da inteligência, conselho, um dos dons do Espírito Santo, a qual lhes recordava que a desobediência era contra a razão. Suas vontades foram se afastando de Deus e, consequentemente, atenção, suas inteligências foram aceitando como verdadeiro o mal que haviam escolhido, consolidando-se no erro. A vontade de desobedecer foi se afirmando, fazendo-se cada vez mais profunda. Assim, suas inteligências passaram a buscar cada vez mais razões para que tudo se tornasse cada vez mais justificável. A mente espiritual deles começou a ser invertida. Olha que forte isso. Finalmente, esse processo os levou ao pecado mortal, que se deu em um momento concreto, por meio de um ato de vontade. Cada anjo, em determinado momento, não quis só desobedecer, mas, inclusive, optou por ter uma existência à margem da lei divina. Não era um esfriamento com relação ao amor de Deus, uma simples desobediência a algo que lhes fosse difícil de aceitar. Mas na vontade de muitos deles, encontrava-se a ideia de um destino separado da Santíssima Trindade, um destino autônomo. Os que perseveravam neste pensamento e nesta decisão começaram um processo de justificação de suas escolhas. Passaram a se autoconvencer de que Deus não era Deus. Eles começam a negar a Deus. Ele era apenas mais um espírito. Até poderia ser o seu criador. Porém, nele havia erros e falhas. Começaram a acalentar a ideia que havia surgido em seus pensamentos. A de uma existência separada de Deus e de suas normas. A existência separada de Deus aparecia como uma existência mais livre. As normas de Deus, a obediência a Ele e a sua vontade,
apareciam progressivamente como uma opressão. Deus passava a ser visto como um tirano do qual deviam se libertar. Nessa nova fase de distanciamento, já não buscavam simplesmente um destino fora de Deus, uma vez que Deus mesmo lhes parecia um obstáculo para alcançar a liberdade. Pensavam que a beleza e a felicidade do mundo angélico seriam muito melhores sem um opressor. Por que haveria um espírito que se elevava sobre os demais espíritos? Por que sua vontade deveria se impor sobre a dos outros espíritos? Por que uma vontade deve se impor sobre outras vontades? Devem ter pensado, não somos crianças, não somos escravos. Deus já não era um elemento que tinha deixado para trás, mas que começava a se converter para eles em um mal. Gente, segure as perguntas aí. E assim começaram a odiá-lo. O chamado de Deus para que estes anjos voltassem era visto como uma intromissão inaceitável. Nessa fase, o ódio cresceu mais em alguns espíritos e menos em outros. Pode surpreender que um anjo chegue a odiar a Deus, porém deve-se compreender que Deus já não era visto por eles como um bem, mas como um obstáculo, uma opressão. Ele apresentava as cadeias dos mandamentos. Ele representava as cadeias dos mandamentos, a falta de liberdade. Já não era visto por eles como um pai, mas como uma fonte de ordens e mandamentos. O ódio nasceu com a energia de suas vontades, resistindo continuamente aos chamados de Deus que, como um pai, os buscava. O ódio nasceu como reação lógica de uma vontade que tem de firmar-se na decisão de abandonar a casa paterna, para dizer, em termos que sejam inteligíveis para nós. É como alguém que deseja sair de casa. No início, quer apenas partir. Mas, se o pai o chama mais de uma vez, o filho acaba dizendo que o deixe em paz. Deus os chamava, pois sabia que quanto mais tempo suas vontades ficassem afastadas dele, mais se afirmariam nesse afastamento. Contudo, muitos dos anjos que haviam se afastado, em um primeiro momento, voltaram. Essa é a grande luta nos céus de que fala o Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse 12, do 7 ao 9. Houve, então, uma batalha nos céus. Repare o plural, nos céus. Miguel e os seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão lutou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado. E eles perderam seu lugar nos céus. Só uma explicação. Imaginem isso, gente. O apóstolo Paulo narra numa de suas epístolas que ele fora arrebatado em sentidos ao terceiro céu. A dimensão espiritual dos céus não é como nós vemos fisicamente o céu. Existem os céus dos céus e acima dos céus o paraíso. Entendem? Assim foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que é chamado demônio ou Satanás. Olha o que a Bíblia revela. O sedutor do mundo inteiro. Ele foi expulso para a terra e os seus anjos foram expulsos com ele. Apocalipse 12, do 7 ao 9. Como os anjos podem lutar entre si? Se eles não têm corpo, quais armas foram usadas? O anjo é espírito. O único combate que se pode travar entre eles é o intelectual. As únicas armas que podem usar são os instrumentos intelectuais. Deus enviava a graça a cada anjo para que voltasse à fidelidade e se mantivesse nela. Os anjos davam argumentos aos rebeldes para que voltassem à obediência. No entanto, os anjos rebeldes mostravam suas razões para fundamentar sua postura e introduzir a rebelião entre os anjos fiéis.
nessa conversação entre milhares e milhares de anjos, houve baixas de todos os lados. Anjos rebeldes regressaram à obediência. Anjos fiéis foram convencidos com a sedução dos argumentos malignos. Imaginem o poder psíquico de uma mente espiritual de um anjo, principalmente do caído, né, do pai da rebelião. Se ele convenceu uma mente espiritual que, de alguma maneira, via o Criador, imagine o assédio psíquico, a opressão que ele pode causar na mente humana. Daí, aquele conselho, orai e vigiai. A transformação em demônios foi progressiva. Com o passar do tempo, a eternidade é um tipo de tempo, uns odiaram mais a Deus, outros menos. Uns se fizeram mais soberbos, outros nem tanto. Cada anjo rebelde foi se deformando mais e mais em pecados específicos. Assim como, ao contrário, os anjos fiéis foram se santificando progressivamente. Uns se santificaram mais em uma virtude, outros em outra. Cada anjo se fixou em um aspecto ou outro da divindade. Amou com uma medida de amor. Por isso, entre os anjos fiéis, surgiram muitas distinções, segundo a intensidade das virtudes que praticaram. Cada anjo tinha sua própria natureza dada por Deus. Porém, cada um se santificou numa medida própria, segundo a graça de Deus e a correspondência de sua vontade. Exatamente o contrário ocorreu no caso dos demônios. Cada um recebeu de Deus uma natureza, se deformou segundo seus próprios caminhos extraviados. Por isso, a batalha acabou quando cada um deles permaneceu enquadrado em sua postura de forma irreversível. Quando um momento em que havia só mudanças acidentais em cada ser espiritual, cada demônio se manteve firme em sua imprudência, em seus ciúmes, em seu ódio, em sua inveja, soberba, em seu egoísmo. A batalha havia acabado. Podiam seguir disputando, exortando-se durante milhões de anos, para dizer em termos humanos, porém havia somente mudanças acidentais. Foi então que os anjos foram admitidos na presença divina e se deixou que os demônios se afastassem, que ficassem abandonados à situação de prostração moral que haviam escolhido para si. Como se pode observar, não se trata de ter enviado os demônios a um lugar de chamas e aparatos de tortura, mas que fossem deixados como estavam, abandonados em sua liberdade e em sua vontade. Não foram levados a nenhuma parte. Eles não ocupam um lugar, não há onde levá-los. Não há instrumentos de tortura, nem chamas que possam atormentá-los, nem cadeia que os prendam. Tampouco os anjos fiéis entraram em algum lugar. Simplesmente receberam a graça da visão beatífica. Tanto o céu dos anjos como o inferno dos demônios são estados, não são lugares. Cada anjo tem em seu interior seu próprio céu, esteja onde estiver. Cada demônio, esteja onde estiver, leva em seu espírito seu próprio inferno. O momento em que não há como voltar atrás é quando um anjo vê a essência de Deus. Porque depois de ver Deus, já não poderá mudar de opinião, nem esconder a menor coisa que o ofenda. Pois a inteligência assimilaria que esconder uma falta seria o mesmo que esconder esterco em frente a um tesouro. Pecar, a partir de então, torna-se impossível.
O anjo, antes de entrar nos céus, compreendia Deus, compreendia o que era, imaginava a sua santidade, sua onipotência, sabedoria e amor. Depois de ser aceito para contemplar sua essência, não só a compreende, como também a vê. Quer dizer, vê sua santidade, seu amor, etc, etc. Se preenche de tal amor, de tal veneração, que jamais, por nada, quer se separar dele. Por isso, o pecado passa a ser impossível. O demônio fica irremediavelmente ligado ao que escolheu, desde o instante em que Deus decide não insistir mais. Chega um momento em que Deus toma a decisão de não enviar mais as graças de arrependimento, pois ele compreende que enviar mais graças só serve para que o demônio se assegure mais naquilo que a sua vontade pervertida escolheu. Porque cada graça de arrependimento só pode ser superada, só pode ser vencida, afirmando-se mais no ódio. Chega um momento em que Deus, amor, dá as costas e deixa seu filho seguir seu caminho. Deixa o demônio seguir sua vida separado. Aqui tem uma observação do autor. Um grande amigo meu, professor da Universidade de Alcalá de Henares, ficou um pouco surpreso com essa expressão de dar as costas e inclusive me sugeriu a possibilidade de uma correção na formulação da frase. Pode de verdade o amor infinito fazer tal coisa? Sem dúvida, sim. A rebeldia da criatura faz com que, finalmente, Deus a abandone à sua própria sorte. Que momento é esse em que a criatura é abandonada? É o momento em que Deus decide não lhe conceder mais nenhuma graça de arrependimento. Nesse instante, podemos dizer que Deus deu as costas ao ser que criou. Quando ocorre essa terrível e temível decisão, a criatura já está julgada. Podemos dizer que não é de uma hora para outra que o anjo se transforma em demônio, já que se trata de um processo lento, gradual e evolutivo. Há um tempo certo em que o espírito angélico tem de tomar decisão de desprezar ou não o seu Criador. Já foi dito que esse processo pode se voltar atrás. Essa é a celestial batalha de que fala o Apocalipse 12, do 7 ao 9. Mas chega um momento em que os demônios se afastam cada vez mais. Não havia sentido insistir. O Criador respeita a liberdade de cada um. Portanto, atenção agora, o demônio é um anjo que decidiu ter o seu destino distante de Deus e quer viver livre sem amarras. Frequentemente, ele é representado em pinturas e esculturas de modo disforme. Uma forma muito adequada de representá-lo, pois se trata de um espírito angélico deformado. Segue sendo anjo. Somente sua inteligência e sua vontade são deformadas. A solidão interior em que permanecerá por séculos e séculos, os ciúmes ao compreender que, atenção, os fiéis gozam da visão de um ser infinito, levam-no a reprovar seu próprio pecado mais uma vez. Como odeia a si mesmo, odeia a Deus. Odeia aos que lhe deram razões para afastar-se. Mas nem todos sofrem igualmente. Durante a batalha, uns anjos se deformaram mais que outros. Aqueles que mais sofrem são os que mais se deformaram. Porém, é necessário recordar novamente que essa é uma deformação da inteligência e da vontade. A inteligência está deformada, obscurecida pelas mesmas razões que justificou seu caminho, sua libertação.
A vontade impôs à inteligência sua decisão, e a inteligência se viu impelida a justificar tal decisão. A inteligência funcionou como um mecanismo de justificação, de argumentação daquilo que a vontade a estimulava a aceitar. Como se vê, o processo tem uma extraordinária semelhança com o processo de aviltamento dos humanos. Não esqueçamos que nós, humanos, somos um espírito em um corpo. Se nos omitimos diante dos pecados relativos ao corpo, sofreremos o mesmo processo interno que leva uma pessoa boa a acabar na máfia, ou a tornar-se um soldado num campo de concentração ou um terrorista. Em princípio, o conceito de pecado, de tentação, de evolução da própria iniquidade é igual tanto no espírito angélico como no espírito do homem. Os pecados humanos são sempre pecados do espírito, ainda que os cometa com o corpo, já que este é tão somente um instrumento daquilo que o espírito decide em seu livre-arbítrio. Assim como um menino atravessa um período da infância, o anjo que acaba de ser criado não tem experiência. O ser humano tem tentações com outras pessoas e os anjos também as têm. O homem pode pecar por ideais, tais como a pátria, a honra, a família, o bem-estar de um filho. O espírito angélico também tem por trás de si grandes causas que, mesmo sendo distintas das humanas, presumem uma complexa correlação angélica de todo esse mundo humano que conhecemos. Nós, humanos, somos também espírito, apesar de possuirmos um corpo. Só temos de olhar nosso interior para compreender como se pode cair no pecado, como se pode degradar-se. Sendo assim, os pecados dos anjos começam a nos parecer mais próximos e já não são tão incompreensíveis. Esta foi a parte 1. Vamos lá. Vou ver as perguntas feitas aqui. Bom, nível acadêmico. Dom, esse estudo me remete ao livro que eu iria entregar para você investigar, A Magia Sagrada de Abramelin, onde Abraão, o judeu, encontra o mago Abramelin e o ensina a magia sagrada, um ritual a Deus. Alexandre, esse tipo, né, de literatura talvez pertença mais à teologia mística dos judeus, a uma teologia que eles chamam, talvez, posso estar errado aqui, Cabala, ou Cabalá, que significa recebimento, ou ainda pode constar no livro também dos judeus, que são vários volumes, mas tem uma sabedoria espiritual que é fabulosa, chamado O Livro do Esplendor. Eu tenho esses volumes, estão todos em inglês ou em espanhol, não existem em língua portuguesa. Esse ambiente dessa espiritualidade judaica não tem base para nós cristãos compreendermos-la como elemento de fé cristã. Por isso nós, então, não abordamos isso na prática teológica ou espiritual do cristianismo, ok? Até eles vão ter um discurso sobre magia como um ato de vontade, e aí sim pode entrar aqui nessa questão da inteligência deturpada ou elevada, pecadora ou santificada, ok? No livro se descreve o ritual a Deus para você invocar seu santo anjo guardião, mas ao mesmo tempo se fala em dominar os demônios, com todas as classificações e nomes do ritual para proceder. Não aconselho que se faça isso, Alexandre. Esses rituais são todos ocultistas, esotéricos, e quem mexe com o mundo do ocultismo não sabe o que vai encontrar, está oculto, né? Alexandre, considere a palavra mistério. Todos aqui considerem a palavra mistério e tentem definir o que é um mistério. Mistério é o que está oculto. Nós não sabemos o que há do outro lado, está oculto. Nós temos um
um momento ímpar de elevadíssima espiritualidade nas missas católicas, quando acabada a consagração, e estão presentes sobre o altar, em forma de sacrifício incruento, o pão consagrado em corpo, o vinho consagrado em sangue. Neste momento, nós chamamos o pão e o vinho de hóstia. Hóstia, vítima. Ali está Jesus Cristo, em sua forma sacramental. Acabada a consagração, o padre aponta para os elementos consagrados e diz: este é o mistério da nossa fé. Ou seja, o pão e o vinho eram no Antigo Testamento, desde os rituais do sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, até será revelado também no Salmo 109 depois, aquele elemento do pão e do vinho era o que estava oculto no Antigo Testamento, mas agora está revelado. Este é o mistério, percebeu? Está revelado. É o oposto das práticas ocultistas. Não se esqueça do que acabamos de ler e vamos explicar aqui. Não se esqueça. O mundo espiritual dos anjos é um mundo psíquico. Alguns teólogos vão dizer que em algum momento, há cerca de 6 mil, 7 mil, 8 mil, 10 mil anos antes de Cristo, esses demônios entraram na Terra. Acho eu perigoso dar precisão nas datas, né? Mas, enfim, alguns dizem isso. E eles têm mais de 10 mil anos, os anjos caídos, demônios, eles têm mais de 10 mil anos, não de existência, só de anjos caídos, observando a criação de Deus, como relata o livro de Jó. Portanto, a mente elevada dos anjos caídos, que rodeiam a criação, elas conhecem perfeitamente o comportamento e as tendências do comportamento humano. Ok? Ainda você continua. Poderes sobrenaturais e encontrar seu anjo guardião. Ninguém conseguiu até hoje. Aleister Crowley fez esse ritual. Sim, Alexandre, o Crowley é pai do satanismo. É o precursor do satanismo. Não há uma literatura confiável para nós vinda dele, né? Ele desenvolve o satanismo. As ideias de Aleister Crowley são os pilares para o aparecimento da primeira igreja de Satanás nos Estados Unidos, né? The First Church of Satan, e que hoje está multiplicada em vários países, inclusive no Brasil. Recentemente houve uma polêmica no Rio Grande do Sul sobre uma questão que envolve as ideias do satanismo, que é desenvolvida por Crowley. Ainda você continua. É um livro muito polêmico e, ao mesmo tempo, totalmente detalhado de como fazer esse ritual magnânimo a Deus, como um sacerdote mesmo, como Arão. As vestes iguais e suas descrições ao mesmo tempo. Sim, existem esses rituais, não aconselho que se faça, viu? Isso até tem base na espiritualidade dos judeus. Em algum momento, em alguma área do judaísmo, eles vão desenvolver uma relação com os demônios, porque o entendimento deles dos demônios não é o mesmo entendimento que nós cristãos temos. Os demônios para os judeus não são compreendidos da mesma forma que nós cristãos compreendemos. É diferente, ok? Então você vai encontrar alguns elementos que depois também foram distorcidos e que depois também aparecem, e ninguém sabe a fonte, com o nome de anjos, né? Não sei quantos nomes de anjos para cada dia do ano, para a pessoa escolher lá o anjo do dia do nascimento. Nada disso é cristão. Não é que nada disso seja católico. Nada disso é cristão. Reparem, antes de nós sermos católicos, nós somos cristãos. Então existem cristãos católicos romanos, cristãos católicos brasileiros, cristãos anglicanos, cristãos vétero-católicos, cristãos ortodoxos, cristãos da ortodoxia bielorrussa, cristãos da ortodoxia grega, da
cristãos da ortodoxia do rito maronita, do rito sírio. Enfim, existe uma infinidade de adjetivos do que são os cristãos, mas o substantivo é: nós somos cristãos. Entende? A mística, a teologia ascética e mística, aqui, Alexandre, não passa por esses elementos porque estão todos distanciados da Bíblia cristã. É outro nível de espiritualidade. Eu conheço pessoas que fizeram parte desses movimentos, até tentaram sair e acabaram com graves danos, né? Pelo menos 2 pessoas que eu conheci, graves danos espirituais, e um deles até com graves danos espirituais que causou uma inversão psíquica, e é uma pessoa que ainda está procurando ajuda profissional para compreender o que se lhe aconteceu. Perfeito? É impossível o ser humano dominar demônios. É impossível. Ok? Cleide, boa noite. Boa noite, Cleide. Tudo bem? Maé, Ismael. Maé, que você está sumido, eu não vi mais você. Você está bem? Espero que você esteja em paz e esteja bem. Elinho, Elinho, misericórdia. Boa noite. Muito bem. Esta foi a introdução, a questão 1. Perguntas até aqui, queridos? Boa noite, Elizabeth. Gente, não esquece, deixa o like, tá? Fortalece o nosso canal. Alguma pergunta até aqui, queridos? Podem fazer. Agora estamos... Amém, Maé. Amém. Parece que pegaram aquela gripe estranha que está dando aí, né? Ok. Muito bem. Pessoal, vocês não têm nenhuma pergunta até aqui? Então eu vou fazer considerações sobre essa questão 1, ok? Depois vou programar uma próxima live, onde nós vamos abordar a questão 2. Por que Deus impôs uma prova aos espíritos angélicos? Até dá para fazer hoje essa questão 2 também, tá? Oi, Suzana, saudade de você, nunca mais te vi. Um grande e fraterno abraço. Bom, então vamos compreender o que nós acabamos de explicar. O autor colocou aqui para nós a natureza dos anjos. E ele nos explicou como anjos se degradaram, caíram. Oi, dona Vânia, saudade da senhora, tudo bem, querida? É uma questão que nós percebemos, então, nesse tema 1, que a atuação dos demônios é uma atuação psíquica, mental, ok? Eu já atendi alguns casos de manifestação sobrenatural. E esses casos, inclusive a dona Vânia Clay está aqui, esses casos eu compartilhei com o falecido esposo da doutora da dona Vânia Clay, que era o doutor Clay, um psiquiatra, um amigo santo que Deus colocou na minha vida. E eu nunca vou me esquecer do Dr. Clays. E no velório do Dr. Clays eu falei algo e as pessoas se lembram e ainda comentam comigo. O Dr. Clays, ele não foi somente um médico psiquiatra. Ele também foi remédio na vida das pessoas. E o Dr. Clays tinha uma inclinação profunda em estudar essas situações espirituais. E alguns pensamentos nós compartilhávamos. Teve um caso acontecido aqui em Itapira, em que eu compartilhei com o Dr. Clays sobre algumas situações espirituais que estavam acontecendo. E o próprio médico, Dr. Clays, ele, analisando a situação, ele disse: isso não é caso para a psiquiatria. A pessoa que estava possuída, que eu atendi, eu precisei atendê-la em mais de 20 sessões de exorcismo para haver uma libertação, para que outras libertações se desencadeassem. E o Dr. Clays acompanhou alguns desses processos. Inclusive, dona Vânia, deve haver aí nas coisas do Dr. Clays as fitas dessas sessões em que nós estudamos. Primeiro, foi realmente uma possessão. Eu atendi uma possessão. Não foi uma opressão, que é diferente de possessão.
foi uma possessão física. Um ser espiritual possuiu uma mulher, eu não posso dizer o nome, nem a idade, nem dar a entender quem foi. E no ato da possessão, o que eu ainda não tinha conhecimento desse livro, quando eu atendi essa situação. E na época, eu não encontrei ajuda em alguns bispos da igreja brasileira que também não sabiam me orientar. E pasmem, foi um sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana que me deu a orientação para trabalhar com esse caso. Olha só. E era um caso em que, na hora da manifestação, na hora da possessão, numa mulher, a voz era masculina. Todas as palavras manifestadas na possessão eram de ódio. Mas não era ódio a algo material, não era ódio de um objeto, não era ódio de uma casa, não era ódio de um carro. Eram palavras de blasfêmia contra tudo o que para nós cristãos é sagrado. Blasfêmia contra o nome de nosso Senhor. Blasfêmia contra o sinal da cruz e contra o crucifixo. Blasfêmia diante do livro da Bíblia. Blasfêmia contra a minha pessoa, contra o meu sacerdócio. E em um momento eu impus as minhas mãos nesse atendimento e a manifestação ficou mais violenta. E ela dizia, a manifestação, que aquilo queimava a consciência. Olha só, queimava a consciência. Para mim, nas minhas práticas, nos casos em que eu atendi, e recentemente me procurou uma pessoa de Catanduva com um caso, e eu tenho um amigo padre na igreja romana que está mais perto, eu não consegui atender, liguei, falei com ele, e ele também não atendeu, porque não teve a permissão do bispo dele. É uma possessão numa mulher, e a possessão se manifesta quando ela está diante dos filhos. E aí é uma possessão física. E essa possessão tem manifestações físicas. Por exemplo, na hora da possessão, ela solta sangue. Na hora da possessão, ela se machuca. Mas se machuca num nível que um psicopata não se machucaria. Que uma pessoa esquizofrênica em surto psicótico não se machucaria. São machucados profundos nos músculos. Blasfêmias que eu não posso nem repetir aqui. Então, o primeiro sinal, quando há uma possessão, existem sinais físicos e uma inversão psíquica. A área, o epicentro da atuação e nunca é um demônio, tá? Nunca é um espírito, nunca é uma consciência deformada espiritualmente que possui uma pessoa. É sempre mais. E o caso é muito interessante porque essa atuação psíquica, ela inverte a lógica da graça, a lógica do amor de Cristo, inverte totalmente a situação. E coincidências, entre aspas, começam a acontecer na vida dessa pessoa. A primeira situação de uma presença espiritual negativa é quando começa tudo aparentemente dar errado. Muitos objetos eletrônicos queimam, porque os espíritos são energia. E talvez a presença deles, perto de objetos eletrônicos, façam com que os objetos eletrônicos queimem. Objetos eletrônicos, celulares param de funcionar, computadores queimam, lâmpadas queimam, o carro dá problema, o portão eletrônico pifa. Segunda manifestação, no ar, onde essa pessoa está, aparecem odores sempre desagradáveis. Isso é um sinal que nós já sabemos, um possível ser espiritual que está ali, pelo nome do ser espiritual, que eu também não vou dizer aqui. Depois disso, doenças misteriosas que a pessoa indo ao médico, os laudos médicos, os exames médicos,
apontam normalidade, mas a pessoa tem sintomas de várias doenças misteriosas. Insônia, que remédios não ajudam, não curam, não resolvem. Desarmonia com todos os tipos de relação. No namoro, no noivado, no casamento, relação familiar, relação matrimonial, relação entre pais e filhos, filhos e pais, a relação profissional, toda a relação existencial é perturbada. A pessoa parece ter delírios. A pessoa passa a ter visões espirituais, sempre do mal. E quando essa presença se aproxima, cheiros se manifestam. Ou seja, quando o ambiente fica carregado de energias desses seres e eles atuam no ambiente, nós não dizemos possessão, dizemos que aí há uma infestação. E um sinal muito forte, isso se repete em todos os casos que eu vi. Brigas, e não aparece raivinha, não, é ódio, é manifestação de ódio nessas brigas. Uma coisa que, se você estiver em paz de espírito contemplando, você não consegue entender de onde está vindo aquela ira. É uma coisa realmente que possui o intelecto. Dá a impressão que a possessão ela acontece no sistema nervoso e domina as estruturas, os córtex, os lóbulos, a glândula pineal, o cerebelo, o córtex frontal. É algo em que você percebe que o ser, espírito, pessoa, não domina mais o ser, corpo, habitado pelo espírito da pessoa. É a presença de um ser espiritual ali. Existem outros tipos, né, de influenciações espirituais. O que eu dei a descrição é opressão. Perdão, é possessão. Existem também opressões, né? Demônios que podem influir, fazendo aparecer sentimentos profundos de tristeza absoluta, de uma depressão que não é mais tratada em laboratório, em consultório, e remédios laboratoriais não ajudam. Não é uma depressão mais química, não é uma depressão que está nos hormônios e nem na ausência de minerais no sangue do corpo daquela pessoa. É uma depressão que não tem causa física, não tem uma causa médica. Surtos com vontade de morrer, ímpetos para cometer, né? Vocês sabem, não posso falar essa palavra, o YouTube, até falei uma que o YouTube é capaz de derrubar o vídeo. Enfim. Ilusões psíquicas, né? Causa uma ilusão na mente que é projetada nos olhos e a pessoa acha que está vendo. A pessoa também pode ouvir situações opressivas. Ok? Passei um mês terrível, mesmo os exames e indo várias vezes ao hospital, não dando nada. Você não pode ter um autodiagnóstico de opressão espiritual. Você pode ter um sentido que te indique isso, Alexandre. Mas aí você precisa conversar com o sacerdote, com o ministro religioso, que te dê mais elementos, acompanhe você debaixo de uma vida espiritual, de uma orientação espiritual. Ódio de existência, sim. Qual a orientação quando sabemos que convivemos com uma pessoa que tudo leva a crer tem essa postura? Gente, cada vez mais as possessões acontecem em menor grau. Na Idade Média e até nos 2, 3 séculos anteriores, isso acontecia com muita frequência. Hoje, porque o cumprimento das Escrituras já está se desenrolando, e também pelas revelações e pelas profundidades dos estudos teológicos, claro que isso ainda pode existir. Porém, em grau diferenciado, em umas situações num grau mais sutil, em outras situações por dominação psíquica. Agora, o epicentro da ação do maligno, segundo a Bíblia, não é minha interpretação, isso é um fato teológico, o epicentro da ação demoníaca
é a política mundial, segundo o livro do Apocalipse. Haverá uma dominação das políticas das nações e uma inversão de valores cristãos propostos por essas políticas das várias múltiplas nações, talvez todas as nações da Terra. E a partir disso, podemos até imaginar situações de possessão coletiva, opressões coletivas. Nós já sabemos, pelos estudos teológicos místicos da Sagrada Escritura, numa área da teologia chamada teologia ascética e mística, que há, sim, certos lugares, cidades, que têm uma influenciação espiritual muito maior do que outras, né? Eu nem sei se eu devia estar abrindo esse assunto aqui, mas vou de forma muito suave apenas dar dicas. Eu não posso falar nomes de cidades, mas nós observamos isso. Por exemplo, aqui em Itapira, você observa acontecimentos de crimes, mas com maior porcentagem predomina um tipo de crime. Você pega, por exemplo, uma outra cidade, não coloquem nomes aqui, por favor. Uma outra cidade vizinha, e você analisa aquela cidade, você, por exemplo, percebe uma quantidade de assassinatos num grau muito superior que acontece naquela cidade e que nas outras cidades ao redor não acontece. Você pega uma cidade, por exemplo, que tem uma ocorrência muito grande de divórcios e nas outras cidades ao redor não. Você pega uma cidade onde, por exemplo, você observa até a fama daquela localidade, que ali há muitos pecados morais, muitos pecados sexuais, grandes capitais, por exemplo, né? Em alguns casos. Então, nós sabemos que há uma influenciação espiritual em cima de cidades. E aí você imagina, não é um ser atuando. Pode ser legião, legiões, hostes, hordas. É muita força espiritual do mal. Compreende? Com este olhar, agora, por exemplo, você pode compreender o porquê de tantas guerras acontecendo ainda em muitos lugares. Bom, já dei muitas pistas, né? Queridos, vocês não apresentaram mais perguntas. Ah, Cláudia, então a orientação, minha filha, é vida espiritual cristã, vida sacramental, leitura meditativa, leitura orante e orações assim, devocionais ao próprio Cristo, ao próprio Espírito Santo. É o primeiro passo. Estudo da vida cristã em suas mais diferentes manifestações. Na católica romana, na católica brasileira, nas evangélicas, nas ortodoxas. Estude. Vai acrescentar a tua vida espiritual. Saia dessas situações de julgamento das religiões. Todas as religiões cristãs apresentam as suas riquezas. Tá bem? Eu tenho pastores, meus amigos, que compartilham o momento de espiritualidade comigo. Eu vou a igrejas evangélicas quando eles me chamam, realizamos diversos podcasts. Até já fui pregar em igreja, eles também já vieram aqui. Tem pastores que vêm à minha missa, e vocês que estão aqui já viram várias vezes, né? Que até pedem, olha só, pedem orações sobre eles. E a gente, com todo o amor, faz porque somos irmãos em Cristo. Entende? Enfim, queridos. Não vejo mais perguntas, então vou encerrar a live. Eu ainda tenho atendimento para realizar hoje. Sem perguntas? Ok, não estou recebendo mais perguntas. Então, na próxima live, vou tentar fazer sábado à noite. Aí eu mando mensagem. Se eu não fizer sábado, faço 2, 3 lives durante a semana, na próxima agora que entrar. Ok? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, obrigado por este momento, onde pudemos estudar um pouco do mundo espiritual. Que o Senhor nos ajude a termos compreensão e que tenhamos firmeza na fé, para que com a graça divina andemos no reino de Cristo. Andemos em paz, sob a dominação do Divino Espírito Santo.
Amém. Pessoal, vocês gostaram dessa live? Deixem aí uma respostinha rápida para mim, para eu saber o interesse de vocês nos temas aí que eu vou apresentando. Dona Vânia, um fraterno abraço para a senhora, para suas filhas. Viu? Um carinhoso beijo na alma, de respeito. Legal, Alexandre, muito bom, muito interessante. Queridos, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça em todos nós, amém? Amanhã tem missa especial aqui na igreja do Divino Espírito Santo, né, na paróquia Divino Espírito Santo, em Itapira, uma missa profunda de adoração. Se vocês puderem vir, tragam uma cruz de casa para a gente abençoar e você ter a cruz abençoada na sua casa. Sexta-feira, missa no santuário. Domingo, 9 horas da manhã, missa de cura, libertação e exorcismo no santuário de Santa Sara. Claro que não é o ritual maior de exorcismo, mas é um ritual de exorcismo que tem causado benefícios para todos. Amém? Um beijo, querido. Fiquem com Deus. Eu amo santamente vocês.